Salvador, ele declarou esta frase aos seus discípulos. Na verdade, ele está mostrando que para ser um discípulo dele precisa de uma decisão. Não é necessariamente assim, é algo que a pessoa seja imposta, mas ele tem que tomar essa decisão. Se você quiser, é assim. Então você vai decidir se ser um discípulo, mas nessas condições. Não somente uma decisão, mas também tem uma constatação. Porque uma vez que você assume o discipulado, ser um discípulo de Cristo, né, algumas coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Mas não somente a constatação, mas também temos uma recompensa. E uma recompensa futura. E é isso, meus amados, que nos aguarda. O contexto é o seguinte: ele declara a sua identidade, ou melhor, ele confirma a sua identidade. Ele fez uma pergunta aos seus discípulos, né? Se você olhar todo o contexto, eles iam para determinada região, né? E o Senhor, ele perguntou: quando chegarmos lá, olhando aqui o contexto dos sinóticos, sinóticos são os evangelhos que contam a mesma história: Mateus, Marcos e Lucas. Quando você ouvir essa expressão sinóticos, estão se referindo aos 3 evangelhos, né? Então, pegando essa narrativa, nós vamos descobrir que eles iam para determinada localidade e o nosso Salvador fez uma pergunta entre o grupo: olha, nós vamos chegar lá. E quando chegarmos lá naquele local, o que as pessoas de lá vão dizer sobre a minha pessoa? O que eles pensam de mim? Os discípulos disseram: vão dizer que o Senhor é um dos profetas, ou o próprio João Batista que ressuscitou. Tudo bem. Mas aí o Senhor faz uma pergunta agora bem específica. Tudo bem, eles podem pensar isso de mim, mas vocês, eles não me conhecem. Mas vocês, pela comunhão que eu tenho com vocês, o que vocês pensam de mim? E Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ali fora revelado a Pedro a identidade de Jesus Cristo. E ele confirma essa identidade. Não somente ele confirma a sua identidade, mas também ele declara as suas obras. Porque a identidade de Cristo como Messias, naquele momento, implicava também na sua obra redentora. Ele deveria ser sacrificado. Ele iria para Jerusalém, como ele descreve, né, no versículo 21, ele iria para Jerusalém, sofreria, morreria, porém ele triunfaria, seria ressuscitado dentre os mortos. Essa aqui é a primeira menção explícita da morte de Jesus Cristo, embora que em outras ocasiões ele tenha falado sobre o seu sacrifício, como por exemplo em Mateus capítulo 12, Mateus capítulo 16, mas aqui ele está expondo de forma bem clara, não é? Desde então, ou seja, desde então, no versículo 21, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando ele fala que é necessário um discípulo carregar a cruz, ele está mostrando que aquela revelação de Cristo ser o Filho de Deus, o Messias, que foi transmitida por obra sobrenatural, porque ele disse assim, olha, no versículo 17, e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está
nos céus. Então, essa declaração, essa revelação que fora dada a Pedro, de que Jesus Cristo era o Filho de Deus, agora é conhecida também dos demais apóstolos. E Pedro aqui, ele foi bem-aventurado, foi chamado de bem-aventurado por ter sido o portador desta verdade, de que Cristo seria, é o Filho de Deus, e que foi anunciada por obra do Espírito Santo. Então Pedro, ele recebeu promessas importantes, né? Deus disse para ele: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E é interessante, meus amados, que Pedro, ele sempre procurou mostrar que a pedra fundamental não era ele, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. É como se, na expressão grega, é mais ou menos assim, né? Nós podemos entender assim: tu és Pedro, tu és uma pedra, e sobre esta rocha, apontando para ele, Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor, não podem. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho tem este poder. Então Pedro recebeu esta promessa também das chaves. E é interessante, né, que as pessoas pensam que Pedro está lá na porta do céu, né, com um bolo de chaves, perguntando: como é seu nome? Fulano de tal, deixa eu ver se seu nome está escrito no livro da vida. Vou abrir. Não é isso, né? Na verdade, as chaves, aqui nesse contexto, se refere à abertura do Evangelho aos povos, tanto aos judeus como aos mestiços, que seriam os samaritanos, e ao mesmo tempo aos gentios. Isso aconteceu porque foi Pedro aquele que abriu a porta aos judeus, o evangelho para os judeus, em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 8, nós temos Pedro abrindo a porta do evangelho para os samaritanos. E é interessante que em Atos capítulo 10, Pedro está em Jope, e o Cornélio está lá naquela cidade de Cesareia, e aí ele manda chamar Pedro. E se nós observarmos, Filipe estava na mesma cidade de Cornélio. Por que o Espírito Santo, ou Deus, não mandou chamar Filipe, aquele que foi o portador da mensagem para aquele eunuco, sozinho ali? Por que Deus não mandou chamar? Estava bem pertinho, mas mandou soldados lá em Jope chamar Pedro, porque convinha Pedro também abrir a porta do evangelho agora para os gentios. Então ele abriu a porta para judeus, para os samaritanos, que eram os judeus mestiços, né, misturados com os gentios, e também agora para os gentios puros, né, os pagãos. A partir daí o evangelho, o ministério de Pedro some no livro de Atos. Aí começa o ministério do apóstolo Paulo, não é? Então foi nesse contexto que ele deu as chaves, né, do reino para Pedro. Então, aquela revelação de que ele morreria em Jerusalém ficou só com os discípulos. Nosso Salvador diz para eles não falarem desse assunto para ninguém. Versículo 20, preste atenção. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Vocês vão ficar quietos por enquanto, né? Por enquanto. Porém,
quando ele disse: desde então, no versículo 21, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, porque ele veio com esse objetivo. Ele veio morrer por nossos pecados. Ele veio morrer por nossos pecados. Então, ele padeceria muitas coisas, diz a Escritura, seria morto, mas iria triunfar. Mas naquele momento, Pedro, ele começa a repreender o nosso Salvador. Pedro, ele disse assim no versículo 22, e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo. Imagine, né? A repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Então, nesse momento, o nosso Salvador, ele se volta agora para Pedro e exclama: arreda-te, né? Versículo 23, ele, porém, voltando-se, a ideia assim de repreensão, uma repreensão muito mais forte, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Pedro, aquela pedra que há pouco tempo, questão de minutos, havia sido abençoada. Tu és Pedro. Não foi carne e sangue que te revelou esta verdade de que eu sou Cristo. Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Mas aquele homem que há pouco tempo tinha sido abençoado, chamado de bem-aventurado, transforma-se numa pedra de tropeço, que não era uma bênção para o nosso Salvador. Então você vê assim como o homem, né, é tão volátil, né? Aqui ele está nas alturas e agora ele está lá embaixo. Então o erro dele, de Pedro, foi pensar como um homem, ver as coisas simplesmente pelo lado humano. A maioria das pessoas, elas fazem de tudo para escapar do sofrimento. Ninguém quer sofrer. As pessoas fazem de tudo para escapar da morte. Nós podemos ver isso bem visível nos dias atuais, não? Então, ele não teve os pensamentos de Deus quanto ao que estava para acontecer. E, meus amados, onde nós encontramos os pensamentos de Deus? Na palavra de Deus. Nós estamos estudando, inclusive, pela manhã, aos domingos, sobre a revelação de Deus. E ele se revelou de forma especial na sua santa e bendita palavra. Pedro, ele tem fé para confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas ele não tem fé para crer que era certo Jesus sofrer e morrer. Que Messias é esse? Que Messias sofredor é esse? E é evidente, é claro que Satanás concordava com as palavras de Pedro. Satanás havia abordado o Senhor Jesus Cristo praticamente com a mesma ideia. Vejam Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Por que Cristo disse: olha, arreda Satanás? Satanás já tinha feito uma investidura, digamos assim, né? Ele fez assim uma proposta para o nosso Salvador, para que ele perdesse o caminho da cruz.
Mateus capítulo 4, vamos ler o verso 8. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto. Ele mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ou seja, Satanás, ofereceu a Jesus Cristo uma glória humana, a glória dos reinos deste mundo, sem a cruz. Mas o plano de Deus estava lá no Gênesis, em Gênesis capítulo 3, quando ele disse: da semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. Quando nós lemos o Evangelho de João, se você prestar atenção e até fazer uma pesquisa bem rápida, numa chave bíblica, procure a palavra ora. E João, ele relata muitas expressões assim: ainda não era chegada a sua hora, ainda não era chegada a sua hora, ainda não era chegada a sua hora. Mas em João capítulo, se eu não me engano, 16, ele disse: Pai, é chegada a hora, e o príncipe deste mundo será expulso. E como ele faria isso? Ele ia pisar na cabeça da serpente, conforme a profecia de Gênesis capítulo 3, verso 15. Porém, seu calcanhar seria ferido. Então, a cruz mostrava a derrota de Satanás, mas implicaria no sofrimento do nosso Senhor e Salvador. Então Pedro aqui, ele está concordando com as palavras já outrora, a investidura de Satanás contra o próprio Salvador naquela abordagem, porque ele ofereceu uma glória sem o sofrimento. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Para que fazer isso com a sua vida? Tenha compaixão do Senhor, tenha compaixão de ti. E essa frase, ela é muito repetida, até na ideologia do momento, né? Para que buscar Deus? Você sabia que Deus nem existe? Por quê? Porque se guardar, porque tem uma vida, aproveite, coloque para fora os seus instintos animalescos, aproveite a sua vida, né? Para a igreja, para quê? Por que igreja? Fique em casa. Você pode cultuar Deus na sua casa, até aqueles desigrejados, né? Vocês sabiam, meus amados, que a história conta que os crentes fizeram de tudo para estarem reunidos, mesmo sofrendo as piores perseguições. Até nas catacumbas de Roma, tem lá as figuras deles como testemunho da reunião. Estavam ali, ninguém sabe se era pela perseguição ou simplesmente porque estavam enterrando seus mortos. Mas ali eles se aproveitavam a ocasião da reunião para adorar a Deus e a comunhão entre os irmãos. Há uma versão dos huguenotes, e pelo menos tem uma versão que conta que eles receberam este nome porque eles se reuniam num castelo, no castelo do rei Hugo. Então, naquela época, o castelo era mal assombrado, tinha o espírito ninguém ia para aquele castelo porque o espírito, a alma, né, do rei Hugo aparecia.
Então os crentes encontraram ali refúgio. Bom, se a gente estiver ali, nós não somos incomodados. Então eles podiam chegar ali naquela região e adorar a Deus, porque eles faziam de tudo para manter a comunhão, né? Então muitas vezes as pessoas, mas por que esse fanatismo? Você vai perder o seu domingo para ir para a igreja? Eu posso ser um religioso, eu posso dar umas bicadas, né? Eu posso ter várias mulheres, eu posso viver uma vida dupla. Esse negócio, viva a vida, né? Conviva com a pornografia, conviva mesmo com as bebidas, com os vícios. Isso é uma coisa que você vai desfrutar. Infelizmente, essa é a proposta. Aproveite, não se sacrifique. E o nosso Senhor, ele vem com outra mensagem. Ele diz assim: então, é uma conclusão, né? Ou vai chamar a atenção para tomar uma decisão. A vida é assim. Se alguém quiser, não é obrigado, mas se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. É a segunda vez no livro de Mateus onde a palavra cruz aparece. Primeira em Mateus capítulo 10. E aqui a segunda vez. Hoje, a cruz, ela simboliza amor e sacrifício. Quando pensa na cruz, nós pensamos no amor de Deus e no sacrifício, né? Por exemplo, irmãos, olha, vamos imaginar que se a gente está fazendo alguns reparos aqui na igreja e de repente a gente colocasse uma cruz aí bem na frente, os irmãos iam assim, um escândalo, né? Mas você sabia que nos países cristãos, nos Estados Unidos, grande parte dos países que receberam o Evangelho, eles usaram uma cruz, né, como símbolo do cristianismo, né? Então, universalmente a cruz é símbolo do cristianismo. Agora, a cruz vazia, né? Não a cruz, não aquele crucifixo, um Cristo morto, derrotado. Cristo não está na cruz. A cruz vazia simboliza que ele saiu dali, ele venceu. Mas hoje a cruz, ela simboliza amor e sacrifício. Mas naquele tempo era uma das formas mais horríveis de castigo. Imaginem os galileus ouvindo essa expressão do Senhor Jesus Cristo: tome sua cruz. Olha, não era nem educado falar sobre a crucificação entre os romanos. Eles nem falavam. Na verdade, nenhum cidadão romano poderia ser crucificado, o pior que fosse. Ele podia ter cometido os piores crimes, mas não receberia esse castigo, a morte por crucificação. Podia ser apedrejado, afogado, queimado, mas crucificado jamais. Um cidadão romano não, porque essa morte era reservada para os inimigos de Roma. Ele fala que o discípulo tem que carregar sua cruz, mas só em João, em Mateus capítulo 17, mas lá na frente, ele diz especificamente como ele seria morto por esse processo de crucificação. Porque era um processo doloroso, né? Eu falei aqui em outro momento que a morte por crucificação era um processo doloroso, era um processo demorado,
mas também era um processo vergonhoso. Praticamente, imagina um judeu ser despido, né? O judeu, ele sempre teve cuidado com o corpo, né? Ele sempre procurou cobrir bem o corpo. Mas agora ele sem roupa. Era vergonhoso. Uma dor terrível. Imagine, aquelas estacas, aqueles cravos. Se eles quisessem matar o condenado, eles enfiavam um cravo daquele no coração, ou na cabeça, na fronte, né? Para atingir um órgão vital. Mas não. Eles penduravam o condenado lá para ele sofrer. E ele ficava de 3 a 4 dias na cruz, como espetáculo, para que as pessoas não fizessem o que eles tinham feito anteriormente, e que ninguém ousasse a desafiar o poder de Roma. E o nosso Salvador está apresentando aos seus discípulos 2 formas de encarar a vida. É assim: você se nega, ou você vive para si mesmo. 2 coisas você vai ter que fazer. É uma decisão: ou você se nega, ou você vai viver para si mesmo. Ou você toma a sua cruz, ou você ignora a cruz. Ou você segue a Cristo, ou você segue o mundo. Ou você perde a vida, ou você salva a sua vida. Ou por ele, ou para si mesmo. Você tem a opção de abandonar o mundo, ou ganhar o mundo. Você tem essa decisão para manter sua alma, ou perder a sua alma. Você terá também a decisão de participar das recompensas e glória, ou perder as recompensas e a glória. Por isso, meus amados, que ele fala dessa decisão, ele fala dessa constatação, e ele fala da recompensa. Qual é a decisão? Negar a si mesmo, tomar a cruz, seguir a Cristo. Vai perder a vida, vai perder. Irmão, ser crente é arriscado. É arriscado. Diz a Bíblia que por amor de Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. É assim. No início da igreja, a igreja primitiva, quando as pessoas diziam sim ao Evangelho, elas estavam prontas para a guilhotina, prontas para o afogamento. Nos grandes avivamentos foi assim. No período da Inquisição, quando nossos irmãos sofreram nas mãos de seus inquisitores, né? Tanto na mão dos católicos como na mão dos reformadores. Morreu muita gente. Os reformadores mataram muitos crentes, muitos, mas muitos mesmo. Os católicos também. Esse povo é um povo sofrido, mas eles nunca abandonaram a fé. Conta-se a história de um crente que foi condenado à morte. Bem antes, né, o nome dele era Policarpo, ele foi um dos discípulos de Jesus Cristo. E o seu carrasco disse a ele o seguinte: olha, Policarpo, você já está velho, você não precisa disso. Olha, a sua família, seus netos, você pode morrer de forma tranquila. Você só precisa negar Jesus Cristo. Só faça isso, só negue Jesus Cristo. E a resposta de Policarpo foi a seguinte: durante 86 anos eu servi a Jesus.
e durante esse período nenhum mal ele me fez. Como poderia negá-lo? Não, morreu. Outro, na hora da execução, perguntaram: olha, você tem a oportunidade de falar alguma coisa, de dizer suas últimas palavras, talvez na expectativa de que ele negasse a Cristo. E muitos estavam observando. Ele vai subindo a escada, né, os degraus para a sua execução, e ele se vira e diz: tchau, até mais, crença doce. Me sinto mais feliz subindo nesses degraus aqui, do que quando eu subia na plataforma para pregar, porque aqui eu sei que, fechando meus olhos, abrirei na glória. Mas muitas vezes, quando eu subia para pregar, eu tinha também a convicção de que muitas almas iriam para o inferno, porque iriam rejeitar a palavra de Deus, e muitas almas seriam condenadas pela rejeição do Evangelho. Agora eu estou feliz, vou morrer, mas vou para o céu. Pensem na vida de vocês. A vida dos crentes era assim, meus amados. Eles não tinham medo de enfrentar qualquer coisa em defender a sua fé, né? Hoje, um chuviscozinho, não vou para a igreja, estou cansado, né? Estou cansado. Irmãos, eu não sei onde nós vamos chegar. Eu ainda, graças a Deus, ainda peguei um pedacinho dessa geração, da geração que fundou esta igreja. Pergunte dos antigos aí, tempo da irmã Nazaré, irmã Conceição, irmão Antônio, pastor Osmar. Esses homens, essa geração, até hoje eles saem com folhetos assim no bolso. Pode olhar, né? É assim. Nossos jovens, na nossa época de mocidade, ali na Lagoa Verde, todo domingo, 3 horas, evangelizando, convidando pessoas para o culto. A igreja crescia assim. Nossos jovens hoje, 3 horas da tarde, assistindo o jogo de futebol, e assim vai. E fico pensando, né? Como é que pode, né? Acomodou. Os crentes não faziam isso. Eles estavam dispostos a enfrentar qualquer perigo. E muitas vezes, quando alguém se dispõe para pregar o Evangelho, tem pena de ti mesmo. Não vá, tenha pena de si, né? Negar a si mesmo não significa necessariamente não ter coisas materiais ou negar as coisas materiais. Negar a si mesmo significa entregar-se inteiramente a Jesus Cristo e compartilhar de sua humilhação e morte. Está disposto a fazer isso? Nosso Salvador aqui, ele está apresentando o quadro de um homem já condenado, que carrega aquele pedaço de madeira, sendo a sua própria cruz, até o lugar da sua execução. Imagine os discípulos galileus ouvindo esta declaração do Senhor Jesus Cristo, porque eles presenciaram muitas vezes centenas de homens sendo crucificados naquela região. Imagine o espanto, imagine o desconforto que essas palavras causaram nos discípulos. Na verdade, era um convite à morte. Era assim, e sempre foi assim, meus amados. A Escritura mostra que é assim. Abram comigo para Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12.
Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O sacrifício no Velho Testamento era o sacrifício de animais mortos. O sacrifício que Cristo exige são vidas. Vidas. Vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus amados, o mundo, ele tem um modelo. O mundo tem uma forma de falar. O mundo tem uma forma de vestir. O mundo tem uma forma de negociar. E nós não podemos nos amoldar a esta forma. Imagina, né? As queridas e amadas irmãs que fazem bolo ou pão. Olha, eu quero um pão feito, tipo um pão estilo coração, né? Elas pegam uma forma de coração. Quando o pão assar, o bolo vai ser um bolo de coração. Não, eu quero um bolo quadrado. Eles vão usar uma forma quadrada. Não, eu quero uma forma retangular. Tem que usar uma forma. É assim, o mundo tem um molde. E, infelizmente, muitos crentes estão seguindo, né? Estão nessa forma. É triste, 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 triste. Muito triste. Antigamente, os crentes sofriam pelo Evangelho. Hoje, o Evangelho sofre por causa dos crentes. Não há mais diferença. Ser crente hoje virou moda, né? As pessoas chegam na igreja e pensam que não tem sem um compromisso nenhum. Não tem aquele vigor, aquela disposição. Eu estou falando, meus amados, de forma geral. De forma geral. Lógico que não estou me referindo necessariamente aqui à nossa igreja. Estou me referindo ao Evangelho da atualidade. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses 3 e 7. Vejam o que a Escritura diz. Filipenses capítulo 3 e o verso 7. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo que sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ele se identificava com Jesus Cristo. Paulo ele era de verdade um intelectual. Um intelectual. Quando ele estava discutindo, argumentando na igreja de Corinto, a igreja de Corinto era uma igreja, que se julgava, a falar em várias línguas, e por isso aquela confusão que tinha lá. E Paulo está dizendo, tem intérprete? Tem intérprete? Não. Então fica calado. E ele não está falando línguas assim, ele está falando idiomas, glossa, palavras. Para ver um inglês aqui, ele começa a falar, alguém precisa traduzir, senão ninguém vai entender.
Ele dizia: eu falo muito mais do que vocês. Muito mais. Muito mais. No livro de Atos, capítulo 2, quando tinha aquela reunião para o dia de Pentecostes, as nações estavam reunidas ali. E o Espírito Santo, usou aquele momento para o início da igreja. De maneira que as línguas são sinais para descrentes, não para crentes. Está lá no livro de 1 Coríntios. E aquela multidão ficou assim, admirada. Como é que pode? Estes homens não estudaram, mas nós estamos ouvindo as grandezas de Deus na nossa própria língua. Própria língua. Então, Paulo, ele conhecia muitos idiomas, muitos. Ele fala isso aos coríntios. Falo mais língua do que vocês. Educado aos pés de Gamaliel, pela a geografia ali de Tarso, grande universidade, talvez fosse um doutor, porém era um doutor da lei, um fariseu. Mas ele disse: olha, tudo isso eu abandonei, tudo isso por amor de Cristo. E essas perdas aqui não servem para nada, não estou nem preocupado. No livro de Atos, capítulo 19, quando o evangelho chegou em Éfeso, diz a Bíblia que aqueles que usavam os livros de magia, depois da conversão, eles jogaram no lixo, queimaram, aliás. Isso não serve mais. Eles não queriam se identificar com os macumbeiros, com os feiticeiros. Havia uma mudança na vida. Eles perderam. E, meus amados, quem perde essas coisas, no sentido humano, mundano, ele ganha coisas celestiais. E quanto àqueles que querem manter estas coisas mundanas, eles perdem as celestiais. Vamos ler Gálatas, capítulo 3, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2 e 20. Gálatas, capítulo 2 e o verso 20. Diz assim a Escritura: já estou crucificado com Cristo. Essa é a ideia de carregar a cruz, se identificar com Ele. Já estou crucificado. Um processo doloroso, demorado, mas vergonhoso. E vivo, não mais eu, porque ele se nega. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora tenho nessa carne, vivo-a pela fé. Novamente, aqui eu acho fantástico essa expressão do Filho de Deus. Faz uma grande diferença. Do ou no. É do Filho de Deus, o qual me amou. Algumas versões, elas traduzem aqui: viva pela fé no Filho de Deus. É do Filho de Deus, o qual a fé dele, porque ele é o autor e consumador da fé, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olha aí, meus amados. Então, tomar a cruz significa identificar-se com Cristo em sua rejeição, vergonha, sofrimento e morte. Agora, irmãos, deixe-me explicar aqui algo muito interessante. Tomar a cruz não significa carregar fardos ou ter problemas. As pessoas dizem: a minha cruz é meu dente que dói todo dia. Isso não é cruz, não. A minha cruz é uma asma que eu tenho. Não, isso não tem nada a ver com o cristianismo. É um sofrimento assim, mas não tem a ver
com o sentido da cruz que a Bíblia está falando aqui. Não. Tomar a cruz, carregar a cruz, não significa fardos ou os problemas comuns da vida. Então, esperando a minha cruz, eu estou com a cruz. Irmãos, você sofre pelo Evangelho ou você sofre pelas consequências de más escolhas? Diz a Bíblia que ninguém sofra como um assassino, como um ladrão, ou como alguém que se intromete na vida dos outros, né? Imagina se você é um vizinho que quer saber o que acontece na vida lá do outro vizinho, você vai ter problemas, né? Você vai ter problemas. Imagina, você não pode ver uma confusão, você corre lá para olhar, né? De repente você pode até ser atingido por uma bala, né? E no mínimo você pode até ser testemunha de um crime. Então não tenha curiosidade para o mal. Então não procure fardos pesados. Embora que outros zombam da cruz. Eu vi um pastor que ele dizia: olha a minha cruz. Ele zombava. A minha cruz é de isopor. E ainda tem rodinhas, né? Não, a cruz nunca será de isopor. Seguir a Cristo não é assim, não é vida fácil, não. O nosso Salvador, ele diz: aquele que quiser vir após mim. Essa é a decisão. Negue-se a si mesmo. Pegue a sua cruz. Carregue a sua cruz dia a dia. E me acompanhe. Me acompanhe. Agora, meus amados, há uma recompensa. Há uma recompensa. Tem espanto, a cruz traz espanto, a cruz traz dor, a cruz traz desconforto, a cruz traz angústia, porque é uma decisão de matar o eu. Porém, tudo isso dará lugar para uma vida de gozo, paz, e uma paz verdadeira, um discipulado sincero, verdadeiro, um amor, uma entrega, frutos e esperança. Isso não é troca, não. Isso é resultado. Ninguém que antes não teve um coração regenerado por obra e graça do Espírito Santo pode, por suas próprias forças, tomar a cruz e sacrificar-se nela, visando a glória de Deus. Ninguém pode fazer isso se não for uma nova criatura, uma pessoa regenerada de fato e de verdade. É por isso, meus queridos, que nós vamos ver muitas pessoas brincando de ser crentes. Muitas pessoas. Então, um cristianismo barato, um discipulado medíocre, que não leva realmente a ter uma vida com compromisso. Servir a Cristo é assim. Ele disse: não é obrigado, mas quem quiser é dessa maneira. Foi isso que ele nos falou. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, né? Nos ajude realmente ter aquela fé, aquela disposição dos nossos pais, daqueles homens de Deus, daqueles heróis da fé. E Deus pode nos usar como usou aqueles homens. Tiago disse que Elias, um homem com as mesmas fraquezas, fez grandes obras para Deus. Nós, com as mesmas fraquezas, nós podemos fazer grandes obras para Jesus Cristo. Um dos grandes teólogos na Inglaterra, John Wesley, ele dizia o seguinte: dê-me 100 homens
que não temam a nada, a não ser o pecado, e nós vamos instaurar o reino de Deus aqui na Inglaterra, só 100 homens. Lógico que ele está falando no sentido poético, né? Mas ele era real, e eu acredito no que ele estava dizendo. 100 homens, não temesse a nada, a não ser o pecado. Homens santos, que não tem medo de morrer, não tem medo. O evangelho é perigoso. Disse certa vez um comandante que aquele que tem medo de morrer nem deveria ter nascido. A vida é assim, ainda mais a vida de crente. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado por tua graça em nossas vidas. Obrigado pelo privilégio que temos em sermos chamados teus filhos. Nos ajuda, ó Deus, a termos uma vida autêntica, encorajados, ó Deus, a te servir. E nos dá o entendimento, ó Deus, para que assim façamos, para a tua honra e para a tua glória. E assim nós oramos no nome santo e precioso de nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Enquanto nós estamos orando, eu quero fazer um desafio. Talvez você nesta noite, você nunca tenha feito de fato uma decisão ao lado de Cristo. Deus está te dando uma oportunidade. Eu não estou fazendo aqueles apelos emocionantes, nem vou fazer. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Alguém nesta noite que quer realmente fazer essa declaração pública de seguir a Cristo ou de retornar à sua casa? Se tem, onde você está, levante de suas mãos e venha aqui à frente. Alguém nesta noite? Nosso Deus, mais uma vez te agradecemos e pedimos a sua bênção em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados.